Construir músculos e perder gordura ao mesmo tempo é a vontade de quase todo mundo que começa na musculação, que começa a treinar. E a partir daí surgem várias dúvidas de como a gente consegue fazer isso e até mesmo se a gente consegue fazer isso. Mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar se isso pode acontecer ou não e como você pode fazer com que isso aconteça da melhor forma. Precisa entender que existem dois processos distintos no nosso corpo, tá? O processo de perda de gordura, que o pessoal também chama ali de um processo de cutting, e uma fase de construção de músculos, que o pessoal também chama de bulking ou de off-season. Para você entender melhor e se guiar durante esse processo, eu vou te explicar de uma forma mais simples, para que você consiga entender aonde você está, para onde você tem que ir e como você vai fazer ao longo desse processo. Antes de mais nada, você precisa identificar onde você se encontra. Se você é uma pessoa que está com a gordura acima do que deveria, você deve começar por um processo de redução de gordura. Se você é uma pessoa que está com o peso abaixo do que o que deveria, você deve começar por um processo de ganho de peso. Mas isso pode ser um pouco mais complexo do que parece, principalmente quando a gente pensa na sua composição corporal como um todo. Então, por exemplo, pode ser que você seja uma pessoa que está acima do peso, porém não tem gordura mais do que o que deveria. Então, nesse caso, você não precisa se preocupar com o processo de emagrecimento, o que não é o caso da maioria das pessoas. Na maior parte dos casos, as pessoas elas se encontram acima do peso. Mas entendam, nem sempre que você estiver acima do peso, você está em déficit de massa magra, principalmente se você não é uma pessoa sedentária. Se você é uma pessoa que faz ali algum tipo de atividade física, principalmente a musculação, porém não faz dieta. Pode ser que você esteja num quadro de sobrepeso, com o seu percentual de gordura um pouco acima do que o que deveria, porém a sua massa magra não está baixa. E é muito importante você entender isso porque, a depender desse ponto que você está, a gente consegue ter manipulações diferentes das variáveis de como vai ser o seu processo. Vou pensar primeiro que você é uma pessoa que está com a gordura acima do que o que deveria e tem uma massa magra aceitável, normal. E você precisa se concentrar em perder aquela gordura. Então a gente vai passar pelo processo de emagrecimento, pelo processo de cutting. E durante esse período, o que a gente tem que se atentar? A gente precisa, basicamente, ali de forma mais simplória, que tenha menos calorias entrando no seu organismo do que as que estão saindo. Isso vai te colocar em um déficit energético, onde você gasta mais energia do que ingere e vai começar a te causar o emagrecimento, a redução do peso, porque o seu corpo vai começar a utilizar as reservas de energia que ele tem dentro das moléculas de gordura. Claro, isso aqui é uma visão simplória, tá? Quando a gente fala de déficit energético, a gente está tirando várias outras coisas da jogada. Então a gente está tirando micronutrientes, macronutrientes, capacidade adaptativa dietética, uma série de outros fatores. Mas só para você entender como acontece, você precisa comer menos do que o que gasta para que o seu corpo comece a perder gordura, tá? Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre macronutrientes, sobre todos esses controles, eu posso fazer depois aqui no canal para explicar detalhadamente cada macronutriente, a função de cada um e como vocês podem até estar calculando isso. Você começou a restringir a quantidade calórica que entra ali no seu dia, começou a treinar, começou a gastar calorias e isso vai começar a resultar num processo de emagrecimento. Uma coisa que é interessante de vocês saberem é que durante essa fase de emagrecimento, a criação de novos músculos ela não é tão favorecida, tá? Porque existe uma série de fatores que vai acontecer no seu organismo em decorrência do déficit calórico que vão desfavorecer com que isso aconteça. Como, por exemplo, em um déficit calórico, com certeza você vai estar com uma quantidade de carboidratos não tão alta sendo ingerida. Não porque o carboidrato é um vilão, mas porque o carboidrato é o macronutriente que a gente consegue um maior grau de manipulação, a gente consegue grandes variabilidades. Se você tem menos carboidrato entrando, a gente tem menos insulina sendo produzida para controlar os seus níveis de glicose. Se a gente tem menos insulina, a gente tem menos estímulo anabólico. Isso porque a insulina ela é tida como um vilão, mas a gente também tem benefícios da insulina. E um dos benefícios dela é que ela também
faz efeito no anabolismo. Além disso, você tem menos energia para fazer volumes de treinos um pouco maiores, e a gente sabe que volume de treino tem relação direta com a sinalização de hipertrofia. Você também pode sentir uma percepção subjetiva de esforço maior justamente por estar com menos nutrientes no organismo. Então são vários fatores que fazem com que o processo de emagrecimento ele não seja tão viável para a construção de músculos. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre construção de músculo e depois eu vou falar com você uma estratégia que é utilizada para a gente conseguir, ao mesmo tempo que perde gordura, construir tecido magro. Agora que você entendeu de forma simples a perda de gordura, também precisamos entender como que funciona a construção de tecido muscular, a boa e velha hipertrofia. Não vamos nos aprofundar demais aqui também, tá? Até porque esse não é o objetivo, então a gente não vai falar sobre célula satélite, capacidade de transcrição de RNA mensageiro, sobre nada do tipo se não vir uma aula de fisiologia. O que você precisa entender, basicamente, é que para que exista o processo hipertrófico, a gente precisa basicamente de dois fatores principais: superávit energético e estímulo de treino. Quando a gente tem estímulo de treino suficiente e tem caloria sobrando no seu organismo, a gente cria um cenário viável para que você consiga construir tecido muscular. Então a gente tem um pouco mais de volume de treino, a gente tem um pouco mais de intensidade, a sua percepção subjetiva de esforço não está tão alta e a gente tem mais carboidratos entrando, mais insulina sendo produzida. A gente tem um cenário que vai favorecer para que isso aconteça. Eu sei que agora você está se perguntando: João, mas pelo amor de Deus, então se são dois cenários completamente opostos, como que eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E é aí que entra a grande jogada. A gente sabe que se existe um déficit calórico controlado, onde você não restringe tanto a quantidade calórica que você come e não tem estímulo demasiado de treinamento, principalmente quando você controla tanto o estímulo de treino quanto ali os seus macro, micro e calorias, a gente consegue gerar um cenário onde o seu corpo consegue criar adaptações para que as duas coisas aconteçam. Então ele consegue reduzir o seu percentual de gordura ao mesmo tempo em que ele cria tecido magro. Porém, nem tudo são flores, tá? Não adianta a gente achar que vai ter só benefícios, porque nada na vida é assim, e aqui na hipertrofia, no emagrecimento, no fitness não seria diferente. Quando a gente passa por esse processo de recomposição corporal, é a tão buscada recomposição corporal, a gente precisa entender que ela vai acontecer de forma mais suave. Então você não vai ali ter grandes reduções no seu peso corporal, ao mesmo tempo que você não vai criar grandes quantidades de músculo e não vai conseguir melhorar pontos fracos do seu físico de forma tão significativa. Isso porque o seu corpo ele não está nem tão direcionado para um lado e nem tão direcionado para o outro. A gente tem que pensar que o seu corpo está andando ali numa linha tênue. Então, você vai estar comendo menos calorias do que o que você gasta, porém não tão menos assim, vai gerar algo em torno de 300 a 500 calorias de déficit, a depender da pessoa, tá? Isso varia de uma pessoa para outra. E a gente vai ter estímulos hipertróficos justamente porque esse déficit não está tão alto. Então você vai conseguir queimar um pouquinho de gordura e vai conseguir construir um pouquinho de massa magra. Vou salientar mais uma vez, nesse processo a gente não tem mudanças drásticas. Claro, a não ser que você seja uma pessoa que está muito acima do peso, que tem muita gordura, só de você começar a se movimentar e fazer o controle alimentar, você vai ver grandes mudanças. Mas se você já está nessa jornada de treinar, controlar a sua alimentação e fica num processo de recomposição corporal, as suas mudanças não serão drásticas. Claro, teremos mudanças a longo prazo. Mas se você está com pressa ou quer ver mudanças drásticas acontecendo, não adianta a gente pensar num processo de recomposição corporal como o melhor. Como estratégia, e aqui agora vai uma parte bônus que nem era para estar nesse vídeo, mas eu lembrei e vou falar aqui. Eu gosto de utilizar o seguinte: se você for uma pessoa que está com a gordura acima do que deveria e tem uma margem de massa magra para ser ali, digamos que perdida, de leve, você pode iniciar um processo de emagrecimento um pouco mais avançado, onde a gente coloca o seu déficit um pouquinho mais acima. Claro, você não já vai começar com 1000 calorias de déficit, mas você consegue começar com 300, ir para 500, 600, 700 e ir progredindo de acordo com o que for necessário para que você acompanhe, para que você consiga um emagrecimento mais significativo dentro de um tempo que não vai ser tão longo quanto a recomposição corporal.
E pelo amor de Deus, esquece esse negócio de perder 10 quilos em uma semana, tá? Mas quando a gente fala de redução de peso, redução de gordura, a gente consegue perder até 1 quilo por semana sem causar maiores estragos na sua massa magra. E se você já tem a massa magra dentro do que seria normal, não precisa você se preocupar tanto caso você perca ali uma besteirinha na avaliação. Até porque aquilo ali é muito sensível, tá? A gente não consegue degradar tecido muscular tão fácil quanto vocês imaginam. Se você é uma pessoa que não tem um percentual de gordura elevado e tem uma massa magra baixa, aí você começa uma fase onde você vai começar a adicionar massa magra no seu físico. Então você consegue comer mais carboidratos, comer mais calorias no geral, também vai comer um pouco mais de gordura, um pouco mais de proteína, vai depender de como você vai equalizar tudo isso, tá? Agora, no caso, na situação mais complexa, onde você é uma pessoa que está com a gordura acima do que o que deveria e a massa magra abaixo do que o que deveria, isso acontece muito com pessoas sedentárias que nem se alimentam bem e nem fazem nenhum tipo de atividade. Aí é onde acende a luzinha amarela e você precisa se preocupar, porque você não pode degradar mais a sua massa magra, que já está baixa, e você precisa baixar o seu percentual de gordura. Então esse é o caso ideal, onde a gente precisa se preocupar 100% com a recomposição corporal. É um caso mais sensível. Para você que ficou aqui até o final do vídeo e entendeu como que funciona todo esse processo, eu vou trazer alguns passos, alguns pontos que são importantes para que você preste atenção se o seu objetivo é ter uma recomposição corporal. Consuma boas quantidades de proteína, você já vai estar em um déficit calórico, o que vai fazer com que o seu corpo comece a degradar mais proteína do que ele sintetiza. Então a construção de tecido fica dificultada. Se você assemelha uma dieta hipocalórica com calorias baixas a um baixo consumo de proteína, meu amigo, minha amiga, a chance de você perder massa magra é muito alta. Então se atenta às quantidades de proteína que você vai comer durante a sua dieta de déficit calórico. Segundo ponto é, evite excesso de treino. Pelo amor de Deus, você começa a emagrecer e você que não fazia nada, que era pessoa sedentária, decide que vai fazer todas as modalidades do mundo. Você começa na corrida, na musculação, no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, no Taekwondo, no beach tênis, no crossfit, e você quer fazer todas as modalidades do mundo achando que você está se ajudando, e você pode se prejudicar, principalmente se o seu objetivo é recomposição corporal. Lembra, a gente está com construção de tecido minimizada, o seu corpo ele já está numa situação de estresse. Então você colocar atividade física mais do que o que deveria, você vai fazer com que o seu corpo não consiga construir aquele leve tecido que ele construiria e ele vai começar a degradar tecido. Aí sim você degrada a massa magra, porque você tem muito estresse fisiológico, você tem muito estímulo de treino, de vários treinos diferentes. Você não possibilita que o seu corpo se recupere. Aí a gente começa a ver perda de massa magra, lesões aparecendo, dor muscular tardia, uma série de fatores que a gente começa a notar. Então, pelo amor de Deus, nada de excesso de treino. Siga o que seu treinador mandar e já é o suficiente. Outro ponto muito importante é você garantir que o seu treino de musculação está realmente intenso, tá? Quando as pessoas começam o processo de emagrecimento, elas acham que o que vai fazer elas emagrecerem é fazer vários exercícios ao mesmo tempo e tal, e acabam deixando a intensidade do treino cair demais. Então lembrem-se, o objetivo do treino de musculação no seu emagrecimento é nada mais nada menos do que fazer a manutenção da sua massa magra e adicionar um pouco de tecido quando a gente está na fase de recomposição corporal. O gasto da musculação ele não é feito para ser um gasto absurdo, principalmente se você não é uma pessoa de nível de treinamento avançado, ali de 800, 1000 calorias, isso não vai acontecer. A musculação ela entra para sinalizar o seu físico para que ele entenda que ele precisa fazer a manutenção de massa magra. E quando você mistura muito exercício, faz vários exercícios de uma vez, faz descanso curto, você derruba de forma muito significativa a intensidade do seu treino, tá? Isso é muito importante para a manutenção da sua massa magra. E uma outra coisa que é um pouco mais aprofundada e vocês acabam não se atentando, é que quando a gente treina com intensidades acima de 75, 80% do que é a sua intensidade máxima, a gente ativa uma via chamada de EPOC, que é uma via de consumo de oxigênio pós-exercício físico. De forma... não precisa vocês gravarem isso não, mas enfim, a gente ativa essa via que basicamente
ela vai fazer com que você continue ali mais um longo período com seu gasto energético aumentado. Estima-se ali que algo em torno de 24 horas com esse seu gasto energético aumentado. Então a gente só tem benefícios. Além de trazer um estímulo para a manutenção da sua massa magra, você vai passar a maior parte ali do dia com o seu consumo calórico elevado por conta do treino bem feito. Para a gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, utilize aeróbicos de maneira inteligente, tá? Nada de achar que você vai correr que nem o Usain Bolt para poder emagrecer mais em uma fase de déficit calórico, porque isso vai te prejudicar. Lembra, é o equilíbrio e o conjunto das coisas que vai te trazer bons resultados. Você não pode sair querendo compensar em uma coisa só. Então, ao invés de você querer fazer aeróbicos extremamente depletivos, extremamente longos, extremamente intensos, uma corrida ali com algo em torno de 85%, 90% da sua frequência cardíaca, não precisa disso. Lembra, você já está em dieta de déficit calórico, você não está saindo da dieta, você está fazendo um treino de musculação intenso, o aeróbico ele vai entrar para otimizar a sua biogênese mitocondrial, que vai criar novas mitocôndrias que vão ser responsáveis por metabolizar a gordura, e para aumentar o seu gasto energético. Então ele vai ajudar a oxidar a gordura e aumentar o gasto calórico, colocando você no déficit que a gente queria que você tivesse. Entenderam como tudo é a junção dos fatores? Não existe uma coisa só que a gente vai pegar e compensar naquilo e conseguir todos os resultados. Muito pelo contrário, é o equilíbrio de tudo, tá? Então, se você chegou até aqui o final desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal. Era até para eu ter pedido antes, mas esqueci, eu sempre esqueço. Se você chegou aqui, se inscreve. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você tem algum assunto que você quer que eu traga aqui no canal, só deixar aqui nos comentários que eu faço questão de trazer o vídeo. Certinho? Muito obrigado pela audiência, tamo junto!